Oi, gente. Oi, minhas amigas de fio. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Neste vídeo, nós vamos falar de um assunto que é muito importante para quem faz amigurumi. Sim, vamos falar de alguns erros que podem arruinar qualquer amigurumi. É isso mesmo, gente. Quem nunca pegou aquela receita ideal, que na teoria era a coisa mais linda, mas na prática, na realidade, a expectativa estava bem longe de ser um lindo amigurumi. Eu vou falar para você que nesse vídeo nós vamos ver esses erros e entender o porquê que a gente acaba cometendo alguns errinhos bobos, mas que podem arruinar o nosso amigurumi. Então, vem comigo que você vai saber tudinho na prática. Todas nós podemos cometer erros, nós não somos perfeitos. E para criar um amigurumi perfeito, a gente só precisa de duas coisas: amor e capricho. Sabendo disso, não tenha medo se você já cometeu algum erro na confecção dos seus amigurumis. Vamos explorar esses erros para saber como evitá-los. E o primeiro erro que a gente comete muito, principalmente quando iniciante, que a gente não tem a experiência devida, é não contar as carreiras devidamente. E este erro pode fazer com que o nosso amigurumi venha ficar todo deformado, bem desalinhado. Mas a boa notícia é que a gente pode evitar este erro. E como a gente pode evitar esse erro? Com os marcadores. Os marcadores estão aí para que a gente possa se beneficiar com eles. Eles são os nossos aliados e eles vão nos ajudar nessa difícil tarefa de contagem de pontos. Todo mundo pode se perder. Eu já me perdi na contagem das minhas carreiras, dos meus pontos, mas quando eu percebo que eu estou errando na contagem, eu volto na carreira, conto novamente. Eu não me preocupo se eu tiver que desmanchar o meu amigurumi e fazer novamente. O importante é evitar que isso aconteça e confeccionar o amigurumi de forma correta. E o segundo erro é a tensão nos pontos. Isso mesmo, tensionar os pontos de forma correta. Este erro parece até um erro bobo, mas ele pode levar com que as nossas peças saiam desiguais. As partes podem ficar desiguais, com pontos mais apertados ou com pontos mais largos. Isso também pode acarretar peças mais abertas, o que não fica legal para o nosso amigurumi. Mas eu tenho dicas para vocês, porque eu sofri bastante com a tensão dos pontos. E para ser sincera, até hoje eu não consigo apertar os meus pontos, mas eu consigo melhorar esta tensão com o material correto, com a escolha dos meus materiais. No meu caso, que a minha tensão é mais aberta, eu escolho uma agulha de calibre menor do que a espessura do fio. E isso serve para você que tem uma tensão mais apertada. Se o teu ponto fica mais apertado, escolha uma agulha maior do que a espessura do seu fio. Isso pode vir a ajudar você a melhorar a tensão dos seus pontos. Mas sempre observe a tensão dos seus pontos a cada fio. Faça o teste de tensão a cada fio que você for usar, com cada calibre que você for usar. Então, a escolha dos materiais pode sim ajudar você com este erro. Chegamos ao terceiro erro. E o terceiro erro está na aplicação dos olhos. Quem nunca aplicou um olhinho torto na vida, que atire a primeira pedra. Este erro pode levar com que a característica do seu amigurumi fique, caia
muito. Bom, mas eu tenho dicas para você. Na hora de aplicar os olhinhos, tente aplicar na mesma carreira. Geralmente os padrões de amigurumi dão a sugestão de aplicar entre uma carreira e outra. Então siga corretamente o padrão e aplique. Se está pedindo para aplicar entre a carreira 7 e a 8, aplique entre a carreira 7 e 8. Não aplique um na carreira 7 e um na carreira 8. Isso vai fazer com que o seu olhinho fique tortinho. Mas não é só olhinhos com trava. Olhinhos de aviamentos também podem acontecer esses erros. Eu acredito que um erro de aplicação de olhos é um erro bem bobinho, mas que a gente acaba cometendo quando não tem experiência. Eu já errei na hora de colocar os olhinhos nos meus bonequinhos. A experiência é que leva a gente a não cometer mais esses erros. O quarto erro está atrelado ao enchimento, a forma de colocar o enchimento. Bom, todas nós sabemos que o enchimento é a alma do amigurumi. E não saber colocar o enchimento pode fazer com que o nosso amigurumi ou fique cheio demais, excessivamente cheio, com os pontos estourando, ou que ele fique murcho demais, que também acarreta a um amigurumi sem forma, vazio. Distribuir uniformemente a fibra de enchimento é que vai fazer com que o nosso amigurumi não fique nem vazio e nem cheio demais. Saber distribuir uniformemente. A minha dica é que você abra bem a fibra, mas abra mesmo, desfie ela bem antes de usar. Você pode perceber que quando ela vem a vácuo, eles embalam ela a vácuo. Ela sem o ar, ela fica toda num lugar só. Isso faz com que você não consiga distribuir uniformemente a sua fibra no amigurumi. Então, quando você for colocar a sua fibra, desfie bem ela antes de colocar. Use a fibra em quantidade adequada. Distribua ela para que o seu amigurumi fique da forma desejada, da forma que você deseja que ele fique, nem cheio demais e nem vazio. E o quinto e último erro está na costura. E um mínimo errinho na hora de costurar a sua peça babau pode levar com que sua peça fique torta e isso pode arruinar o seu amigurumi. Mas a boa notícia é que nós temos auxiliares, nós temos os alfinetes e eles podem auxiliar a gente nessa difícil tarefa que é costurar as partes do nosso amigurumi. Se você é uma das pessoas que não gostam de costurar o seu amigurumi, existem padrões que nos permitem confeccionar as peças sem costura. Você pode sim optar por esses padrões e fugir da tão temida costura. Mas para quem gosta de costurar como eu, porque eu amo brincar com a costura, sem o menor medo de costurar as minhas peças. E sim brincar, ser criativa e brincar costurando as partes no meu amigurumi. Mas a gente pode usar os alfinetes, eles são os nossos aliados na hora da costura. E também as agulhas de tapeceiro, elas podem nos ajudar. Mas lembre-se, para costurar amigurumis deve ser com agulha de tapeceiro. A agulha de tapeceiro, ela não tem ponta e isso facilita na hora de costurar as peças no amigurumi. Enfim, o mundo dos amigurumis é um mundo mágico, emocionante. Evitar esses erros tão comuns é a chave para criar amigurumis únicos, impressionantes. Mas lembre-se de uma única coisa: a prática
é fundamental. Quanto mais você ousar criar, mais as suas habilidades irão se aprimorar. Em meio de alguns erros, fiquem com essas dicas. Beijos imensos no seu coração. Gente, não esquece de deixar um like.